Amém. A graça e a paz, povo de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Nós estamos numa série de ministrações sobre o livro de Mateus e vamos finalizar no dia 9 de abril, dia da Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Não essa Páscoa que o mundo celebra, mas a Páscoa bíblica, que tem Jesus como o principal de toda a festa. Mateus capítulo 7, os que puderem, se coloquem de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Nós temos um período de louvor, de adoração ao Senhor, em que a gente procura ficar de pé para adorar, para louvar, para buscar ao Senhor. Às vezes alguns chegam mais cansados do que outros, mas quando a gente vai ler a palavra, em reverência à palavra, a gente se coloca de pé. Quando a gente recebe uma visita de uma pessoa ilustre, a primeira coisa que a gente faz, pelo menos assim a gente aprendeu na casa de papai e mamãe, na escola, a gente se coloca de pé para receber aquela pessoa em sinal de respeito, E eu tenho certeza que todos não estão tão cansados que não possam permanecer de pé. Por apenas um tempinho, nós vamos ler Mateus capítulo 7, versículo de número 24. E eu te convido depois a manter a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos caminhando mais alguns versículos, alguns capítulos e versículos do livro de Mateus. Vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pai amado, graças te damos, Santo de Israel, Deus soberano. Como diz a letra da música, Senhor Deus, nós ouvimos uma voz, ó Deus do Senhor, e nunca mais queremos sair da tua presença. Que o fogo continue ardendo sobre nós, continuamente, Deus amado, até o dia de nos encontrarmos com o Senhor nos céus. Por isso agora, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Se há alguma coisa que vem para roubar a nossa fé, se há algum espírito maligno trazendo inquietação, trazendo dor, fadiga, cansaço, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos, meu Pai, que queremos ser ministrados na nossa alma, ministrados no nosso espírito em nome de Jesus. Nós não estamos aqui só com o nosso corpo físico, mas estamos aqui, Senhor Deus, também espiritualmente presente para receber da tua palavra. Queremos ser abençoados, vir uma chave dentro de nós. Não permita que nada, nenhuma obra maligna, nada externo, nada venha nos roubar a nossa fé, a palavra do Senhor. Não permita que ninguém venha fazer nos desviar da tua palavra, desviar do que será ministrado. Declaramos que a nossa mente está cativa agora pelo trono do Cordeiro. Declaramos que os nossos ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e que uma chave será virada dentro de nós essa noite, baseado nessa série de ministrações sobre o livro de Mateus. Se conosco e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de se assentar, diga para 3 pessoas, Shalom. Glória a Deus. O discipulado de Jesus. Nós estamos já, hoje é a 3ª semana em que nós estamos numa série de ministrações, 40 dias, baseados no livro de Mateus, e vamos terminar no dia da Páscoa. As nossas células estão sendo ministradas sobre Mateus, as nossas crianças lá dentro estão sendo ministradas sobre Mateus, e aqui dessa noite queremos ser ministrados sobre Mateus. E hoje o tema da palavra, o tema da ministração é o discipulado de Jesus. Vamos juntos falar o tema da ministração no 3. 1, 2, 3. O discipulado de Jesus. Só as mulheres. Só os varões. Todos juntos.
O discipulado de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra ela está baseada em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Mateus. Quando nós olhamos os números dos evangélicos no Brasil, nós vemos que nós temos crescido muito. No ano 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que nós éramos 26 milhões de evangélicos, ou pelo menos 26 milhões de pessoas que se declaravam evangélicas. No ano de 2010, que foi o último censo, deveria ter sido o último em 2020, mas com a pandemia, começou em 2022, eu não sei se ainda terminou, se já terminou, mas em 2010 nós éramos 42 milhões de evangélicos. E aí nós já tínhamos condições de decidir muitas coisas nas cidades. Nós já tínhamos condições de decidir uma política para presidente, e assim nós o fizemos em 2014. Foi uma péssima escolha, mas foi feito. Em 2018 nós conseguimos decidir as eleições. Em 2022 conseguimos também 7 milhões de evangélicos, colocou aquela quadrilha lá no poder. E então nós vemos um percentual muito grande de cristãos. Obrigado, Marcelo. E aí eu te pergunto, quero te pedir que o que for possível procure concentrar aqui, Eu sei que do outro lado da praça há um som desde mais cedo da tarde e que às vezes tentam perturbar. Mas eu quero te fazer duas colocações, duas perguntas. Será que ser evangélico é ser discípulo de Jesus Cristo? Será que frequentar uma igreja evangélica é ser discípulo de Cristo? E o que é ser um discípulo de Jesus? Discípulo não é apenas aquele que faz algo para o seu mestre. Discípulo não é apenas aquele que carrega a Bíblia para a igreja, aquele que vai à igreja no domingo, ou que vai nos dias da semana e no domingo também, Já há muito tempo nós observamos em todas as cidades, porque nós estamos em todas as cidades. Algumas cidades nós temos mais evangélicos do que outras, Mas nós observamos que normalmente no domingo, cerca de 70 a 80% das pessoas que circulam entre 17 horas da tarde até as 22, 23 horas, 70 a 80% são de cristãos, são de evangélicos, indo da igreja, voltando da igreja, Então nós temos uma representatividade, mas não é só ir à igreja, não é só carregar a Bíblia. Ser discípulo de Jesus não é fazer algo para o mestre, eu faço para Deus, eu evangelizo, eu dizimo, eu oferto, eu falo Jesus te ama, eu leio a Bíblia. Ser discípulo é ser parecido com Jesus, é ser parecido com o mestre. Jesus Cristo, quando ele iniciou o seu ministério, e nós aqui começamos a primeira ministração em Mateus capítulo 3, falando do início do ministério de Jesus, do batismo de Jesus, o batismo do arrependimento. Falamos a semana passada sobre o ministério e o propósito de Jesus, e hoje o discipulado. Jesus não começou o seu ministério sozinho. Ele decidiu escolher pessoas para caminhar com ele. Eram pessoas cheias de cultura, eram pessoas riquíssimas, eram pessoas que tinham nome na cidade. Não, eram pessoas comuns, eram pessoas simples. E Jesus resolveu convidá-las para que pudesse fazer uma obra extraordinária na vida daquelas pessoas e dar um significado e um propósito para elas. Quando nós entendemos a importância de que nós devemos ser discípulos de Jesus, nós começamos a compreender a obra maravilhosa que Jesus está fazendo, o quanto nós nos tornamos significativos para o Senhor, o propósito da vida nós enxergamos, nós começamos a compreender o mover, o sobrenatural. E então Jesus chama aqueles homens, e durante 3 anos e meio, Jesus está ensinando aqueles homens, Jesus está discipulando aqueles homens, Jesus está ensinando eles uma missão para que eles pudessem depois dar
continuidade, para que depois eles pudessem levar adiante aquela mensagem que ele começou, que ele ensinou. E isso é maravilhoso, porque aqueles homens aceitaram o desafio. E hoje eu e você estamos aqui porque aqueles homens entenderam o discipulado de Jesus. O apóstolo Paulo, um homem que se tornou discípulo de Jesus, depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado e voltado para os céus, ele nos chama a atenção, porque ele, escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto, ele diz algo importante para aquela igreja que nos leva a entender sobre o discipulado. E então lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: tornem-se meus discípulos, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em outras versões assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você consegue chegar para alguém e falar isso? Você consegue chegar para alguém no lugar onde você trabalha, aonde você estuda? Você consegue chegar para o meio dos seus parentes e falar: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Eu estou me parecendo cada vez mais com Cristo. Isto é discipulado. A própria expressão diz discípulo ao lado. Jesus teve um discípulo ao lado. Nós temos hoje no Brasil, hoje não, já há muito tempo, nós temos uma denominação que cresceu muito no Brasil, cresceu muito no mundo todo. É uma denominação que tem cheio de coisas que a gente não concorda, cheio de coisas fora do contexto bíblico, mas não podemos esquecer e muito menos não reconhecer que aquela igreja faz um grande discipulado. Um grande discipulado com os seus pastores. Os pastores dessa igreja de Conceição e de qualquer lugar do Brasil e do mundo, elas usam o mesmo timbre de voz que o seu presidente usa. Elas falam a mesma palavra, ela tem o mesmo jeito, o mesmo trejeito, usa a mão até igual. Isso se chama discipulado. Jesus poderia ter reunido os seus discípulos, uma vez por mês, uma vez por semana vocês vão comparecer na minha presença e eu vou ensinar vocês e vocês vão para casa e aí vocês vão continuar a vida de vocês. Na outra semana vocês voltam de novo, traz as demandas e eu vou ministrar para vocês. Não. Jesus entendeu que discipulado se faz individualmente, com pessoas, discípulo ao lado, porque ser discípulo de Jesus não é ser membro da igreja batista, não. Ser discípulo de Jesus é ser parecido com o Senhor. A proporção que as pessoas conhecerão Jesus Cristo será a mesma que eu dedico para imitá-lo. Qual é a proporção que você se dedica diariamente para imitar Jesus? À medida que você procurar imitar Jesus, na mesma proporção as pessoas vão conhecer Jesus, porque elas vão ver Jesus em mim, elas vão ver Jesus em você. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a palavra discípulo no Velho Testamento era talmide, ou em outras expressões falava talmudim, e era o estudante, o discípulo. Já no Novo Testamento, a palavra para discípulo é matetes, que significa quase a mesma coisa, ou a mesma coisa, é o aprendiz, é o pupilo, é o aluno, é o discípulo, Discipulado é relacionamento. Para você conhecer Jesus, você precisa relacionar com Jesus. É impossível entregar a vida para Cristo e não ter relacionamento com Ele. Então, discipulado fala de relacionamento. Eu preciso conversar com Ele, eu preciso me relacionar com Ele, porque assim eu serei uma pessoa transformada, porque assim eu serei uma pessoa abençoada, porque é um processo. É um desenvolvimento, é um crescimento que Deus vai me dar. As coisas não vão acontecer, eu não vou me tornar um discípulo de Jesus, porque eu estalei o dedo e amanhã eu já estou sabendo tudo de Jesus, depois da manhã eu já estou me parecendo as ações. Não, é um processo de desenvolvimento e de crescimento.
E aí, à medida que eu vou caminhando com o Senhor, à medida que eu vou abrindo mão do meu passado, à medida que eu vou distanciando lá, eu vou me aproximando mais do Senhor, a minha fé vai crescendo, a minha fé vai se tornando mais relevante, mais poderosa, mais tremenda. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala algo para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que fora criado pela sua avó, ensinado pela sua avó e pela sua mãe nos caminhos do Senhor. E agora Timóteo foi mandado para poder pastorear a igreja lá em Timóteo. E aí, então, Paulo vai dizer, né, ele foi mandado para pastorear a igreja em Éfeso, melhor dizendo. E Paulo vai dizer para ele assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, a carta foi para ele, meu verdadeiro filho na fé. Paulo não era o pai biológico, Paulo não gerou Timóteo, Paulo não ensinou Timóteo as doutrinas bíblicas, o beabá cristão, mas Paulo se identificou com Timóteo. Timóteo se tornou um discípulo de Paulo, e ele então chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor, ou de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, discipulado é andar ao lado. É um relacionamento. Ah, pastor, eu quero me parecer com Jesus. Então relacione com Ele. Vá buscar o Senhor no seu dia a dia. Vai ter um tempo de oração para entrar na presença do Senhor. Vai ter um tempo na presença do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, vai narrar o maior sermão que Jesus proferiu, que depois foi chamado de o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, né? E havia um propósito nesse sermão. Havia um propósito nesse capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, que era de ensinar os discípulos como era o reino de Deus. Lembra que João Batista disse assim, olha, eu não sou Cristo, eu estou preparando o caminho, mas havia um homem que é mais poderoso do que eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar, de amarrar as sandálias dele, né? E ele vai trazer o reino dele. E aí Jesus chega com o reino dele e diz, olha, eu cheguei com o meu reino. O meu reino que vocês estavam esperando, agora eu já o trouxe. E aí agora Jesus vai no sermão, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ensinar como deve ser o meu e o seu comportamento no reino dele. Como é que nós devemos viver no reino dele? Como é que são os valores do reino de Deus? E os valores do reino de Deus são totalmente diferentes dos valores do mundo. O mundo está cheio de valores que nada tem a ver conosco. Nós somos taxados hoje de muita coisa, já éramos taxados, mas hoje nos tornamos intolerantes, hoje nós somos homofóbicos, nós somos uma série de coisas, porque nós praticamos os valores que estão na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é extremamente ideológica. E não é o mundo, ou não é a palavra de Deus que tem que se adaptar ao mundo de hoje. É o mundo de hoje que deve se adaptar à palavra do Senhor. Então o reino de Deus tem valores. E são esses valores que nós aprendemos. São esses valores que Jesus quer nos ensinar. Então nós precisamos reconhecer que Jesus quer nos dirigir. Jesus quer nos discipular todos os dias, né? Ele quer nos discipular. Ele quer trazer a palavra dele para nós. E como é que Jesus nos discipula? É através da sua palavra. É através dos sermões. Jesus nos discipula através da Bíblia Sagrada, é através da sua palavra. Há um tanto de gente aí se tornando, entre aspas, famoso, ganhando seguidores, ganhando dinheiro e tal, mas não prega a palavra, não ministra a palavra, não vive a intensidade da palavra.
Há muitas pessoas que parecem ser, lembra daquele shampoo que tinha antigamente, né? Denorex. Parece, mas não é. É o Denorex, né? Ele tem um poder, né? Isso é maravilhoso, né? Depois vocês pesquisam aí Denorex, né? Eu não vou falar mais sobre ele, porque senão eu me confundo, né? Então, muitos parecidos hoje, mas que não vivem a essência da palavra. Pessoas que começam muito bem, quando é daqui a pouco já está negando a fé, quando é daqui a pouco já está fazendo uma série de coisas. Então o reino de Deus é ministrado para mim e para você. O discipulado é feito através das palavras que o Senhor tem para mim e para você, e para toda a igreja hoje. Hoje toda a igreja está sendo discipulada em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Estamos falando sobre o discipulado de Jesus. Então, o sermão que Jesus tem é para mudar os nossos valores, é para mudar as coisas internas dentro de nós, é para mudar a nossa conduta. É impossível dizer, eu faço parte do reino de Deus, mas a conduta é diferente do reino do Senhor. É diferente do reino de Deus. É diferente do reino do Senhor. Pessoas que antes estavam na igreja louvando, adorando, bendizendo, glória a Deus, aleluia, em uma festa mundana, no carnaval, estava subindo no trio elétrico, cantando e fazendo tantas outras coisas, Então, o sermão do Senhor, o destino dele é para mudar o meu interior e para mim mudar a minha conduta de vida, para mim mudar a minha vida exterior, Então, essas coisas, esses valores, exigem de mim e de você. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos renunciar, nós precisamos obedecer completamente. Já dizia o profeta que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que anda sacrificando porque não quer obedecer. E o sacrificar é terrível. Porque o sacrificar, irmão, quer dizer que nem sempre Deus se agrada do sacrifício. O sacrificar renúncia, o sacrificar entra coisas que não deveria entrar. Então, nós entendemos que a gente, pastor, é difícil viver os princípios do reino de Deus. É por isso que a gente precisa ser discipulado. E aí nós contamos com a graça e a misericórdia de Deus. É a graça e a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, que nos mantém no reino. Mas eu preciso estar conectado com o discipulado. Eu preciso estar conectado com o sermão. Eu preciso ouvir o sermão. Eu preciso ser ministrado pelo sermão. A obediência, falar sobre obediência, viver a obediência, obediência não é sobre a nossa capacidade, mas obediência é sobre a minha rendição. Eu me rendo ao Senhor, eu me submeto ao Senhor, eu quero andar na presença dEle, eu vou fazer o que Ele quer, o que Ele deseja. Não é a minha capacidade, é a minha humildade, é a minha rendição ao Senhor. Então, dito isso, hoje, nessa noite, nós vamos aprender sobre o discipulado de Jesus. E o que nós aprendemos sobre o discipulado de Jesus? Em Mateus capítulo 5, de 1 a 10, nos ensina que o discipulado de Jesus, ele é real e ele traz felicidade para cada um de nós. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos fala sobre essa realidade, que o discipulado de Jesus nos traz felicidade. Ele é real, não é algo fictício, não é algo inventado. Eu não preciso de uma bebida, eu não preciso de um dinheiro, eu não preciso de estar num lugar maravilhoso para mim se sentir feliz. Porque a minha felicidade não está condicionada a isso, não está condicionada a uma droga, não está condicionada a ter dinheiro no bolso, a ter milhões na conta bancária, ou estar num lugar maravilhoso de paisagem paradisíaca, não está condicionada a isso. Eu até entendo, e posso estar errado, mas para mim a alegria é diferente de felicidade. Porque a alegria está relacionada a momentos, a euforia, a situações. Estou alegre, mas quantas pessoas a gente encontra durante o dia rindo, como diz o ditado, à torta e à direita, mas não é feliz, mas sofre de um problema da alma,
sofre de uma doença na alma. Felicidade é um estado permanente. É algo que vem não de mim, mas vem do trono do Senhor. É por isso que no Evangelho de Mateus capítulo 5, vai começar dizendo as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, aí vai seguir os humildes, e aí vai prosseguir, né? Esse sermão ficou conhecido como as bem-aventuranças, ou seja, isso significa que o discipulado de Jesus é para trazer felicidade. É impossível você encontrar uma pessoa que entregou a vida para Jesus e não é feliz. É impossível você encontrar uma pessoa que diz, olha, eu sou discípulo de Jesus, mas ela não expressa felicidade, ela não expressa gratidão, ela não expressa amor. Agora é possível você encontrar frequentadores de igreja que não passaram, não são discípulos de Jesus, mas que elas não têm felicidade. Elas estão cheias de alegria. Quando o dinheiro cai na conta no início do mês, o sorriso vem aqui de canto a canto. Mas 5 dias depois, 10 dias depois, que o dinheiro some, evapora, eu não sei que milagre é esse, que o dinheiro não fica mais parado na conta, dinheiro some, né? Os aplicativos de banco, na hora que você paga, né? Hoje a facilidade aí de você pagar pelos aplicativos, né? Embora a Priscila não goste que você paga pelos aplicativos, né? Seria muito bom se você fosse pagar os boletos lá na Priscila, mas você paga pelo aplicativo, aí no final do aplicativo aparece assim, um boleto a menos, né? E ele te oferece a oportunidade de você pagar outros boletos. Mas o que Jesus nos apresenta são as bem-aventuranças. Jesus nos apresenta um estado de felicidade, um estado emocional, que é representado pela palavra feliz. Pela palavra feliz, né? E o que é felicidade? É estar bem espiritualmente. É estar bem com Deus. É ter a aprovação do Senhor. É se relacionar com Deus. É falar com Deus e Ele te escutar, né? Isso é um pouco de felicidade. O salmista, no capítulo 1, o primeiro salmo da Bíblia, o versículo 3, ele está falando sobre o justo. No versículo 3 do Salmo 1, ele diz assim, o justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você já viu uma paisagem que tem aquele rio correndo e as árvores plantadas ao redor? Aquelas árvores que estão à beira de um riacho, elas ficam verdes o ano todo. Na estação própria, elas florescem. Já tinha visto, né? Não fui lá ainda, estou até devendo para a irmã Vânia uma visita lá nas propriedades dela. Tem um riacho que corre ali, não tem, mas aquele riacho, ela postou umas fotos, né? Acho que no final de semana a senhora estava lá, né? Não sei que dia foi. Então, corre um riacho. E as árvores aqui, que coisa mais linda. Então, o salmista está dizendo, porque ele era um homem do campo, ele era um homem da roça, o salmista era um homem do agronegócio, era um homem das plantas, era um homem das ovelhas, do gado, e ele está dizendo assim, o justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Tudo que ele põe a mão é abençoado. Por quê? Porque ele está sendo discipulado. Ele tem alegria, ele tem amor no coração dele. Ele expressa essa alegria, ele expressa essa felicidade. Então, felicidade é o estado de espírito daqueles que descansam na presença de Deus. Você é um discípulo que descansa na presença de Deus? Ou será que você descansa na sua profissão? Você descansa no salário que você recebe no mês? Você descansa no governo, no político? Você descansa em tantas outras coisas? Felicidade é o estado de espírito daqueles que descansam na presença de Deus. Então, o padrão de felicidade de Deus é diferente do mundo. O padrão de felicidade de Deus é diferente do mundo, porque os nossos valores são diferentes. Os nossos valores, os valores do Senhor,
na nossa vida nos torna pessoas felizes, pessoas abençoadas, pessoas prósperas. Né? Por quê? Porque nós estamos alinhados com Deus. Ó, pastor, você quer dizer que eu sou próspero? Lutei, comprei uma bicicletinha. Você é próspero. Tem um tanto de gente que não tem nem bicicleta. Você prosperou. Ah, comprei uma moto. Você prosperou mais ainda, porque tem gente que não tem nem moto, anda de bicicleta. Pastor, lutei, comprei um carrinho. Ué, que bênção, glória a Deus, você está rico. Porque quantos milhões de pessoas aí que andam a pé? Quantos andam de bicicleta e de moto porque não tem um carro? Pastor, lutei, comprei uma casa própria. Maravilha! Você já está próximo ao topo. Né? Porque quantos moram aí que não tem casa própria? Moram 5, 10, 15, 20 anos e não tem casa própria. Você tem a sua. Né? Então, Deus está nos prosperando. Quando a gente entende de prosperidade, né? Eu ministrei uma vez aqui sobre finanças. Né? Eu falei sobre finanças, sobre... finanças. Né? E eu baseei num livro chamado Cadê a Vaca Gorda? A vaca gorda chegou aí da sua casa. Você sabe o que é vaca magra e vaca gorda, não sabe? As vacas gordas chegaram aí na sua vida? Para uns chegaram, para outros não. Né? Então, eu falei o seguinte, as pessoas, os estudiosos, eles definem prosperidade o seguinte. Prosperidade é eu olhar para a minha vida 5 anos atrás. Se a minha vida hoje estiver melhor do que 5 anos atrás, eu prosperei. Se a sua vida hoje estiver pior do que 5 anos atrás, você não prosperou. Mas se a sua vida hoje estiver melhor do que 5 anos atrás, você prosperou. Aí você tem que ver uma série de coisas, né, que você vai usar como parâmetro para isso. Né? Então, Deus quer nos abençoar. Né? Porque a gente vai viver alinhado com a vontade do Senhor. Então o discipulado de Jesus é para te trazer felicidade. O discipulado de Jesus é para te abençoar. O Salmo de número 119. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Diz assim o Salmos 119, versículo 2. Bem-aventurados. Existem umas versões mais atuais que diz assim: como são felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o poder. Nas versões atuais diz assim: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o busca. Então, o discipulado de Jesus, Jesus te chamou para ser feliz. Jesus te chamou para ser bem-aventurado. Jesus te chamou para ser abençoado. Diga para o seu vizinho aí, seja feliz. Diga para o outro vizinho, seja feliz. Jesus te chamou para ser feliz. Né? Ok, segundo lugar, o discipulado de Jesus marca a diferença no mundo. O discipulado de Jesus nos faz diferente do mundo. Ah, pastor, quer dizer que agora eu sou um extraterrestre? Eu sou um ET? Não. Mateus capítulo 5, versículos 13. Evangelho de Mateus capítulo 5. Versículo 13. Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um muro. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
O que nós aprendemos em segundo lugar? Que o discipulado de Jesus marca a diferença. Jesus me chamou e te chamou para ser sal e luz. Nós temos aqui duas metáforas que Jesus usou para nos ensinar sobre discípulo. O discipulado de Jesus nos torna, nós somos uma pessoa que salga, nós somos o sal, né? E o sal foi feito para realçar o sabor, não é isso? Para realçar o sabor do alimento. Qual é a comida que você mais gosta, mais prefere? Eu sei que você gosta de tudo. Tem gente aqui que não come pedra porque é dura demais, mas gosta de tudo. Qual é a comida que você mais gosta? Fala aí. Macarrão, lasanha, o que mais? Estrogonofe, o que mais? Costela. Qual é a comida que você mais gosta? Hã? Não escutei. Feijão? Arroz e feijão? Eu gosto, né? Você já imaginou a comida que você mais gosta sem sal? Daria para descer? Sem sal nenhum. Então o sal serve para realçar o sabor aos alimentos. Ele não pode ser concentrado demais. Aí os médicos vão falar, olha, o sal, os produtos prontos, dê preferência para o tempero feito ali na hora, tenha lá um alhinho, tenha lá lá no norte de Minas a gente fala um machucador, para machucar, um pilão, para você fazer o sal lá com um alho lá, sem usar esses temperos prontos. Quando eu vou em Montes Claros, eu vou no mercado municipal e aí a gente compra tempero para carne, tempero para isso, para aquilo, coentro, que a gente gosta muito de coentro, né? Os mineiros daqui de Conceição não gostam de coentro, mas nós gostamos de coentro, né, Neuza? Bastante coentro, nós gostamos, né? E a gente compra, e aí vem aquela mistura de cheiro dentro do carro, mistura tempero com queijo, com requeijão, com o piqui, e com perfume, e vira uma bagunça. Então, o sal, ele não pode ficar concentrado numa parte da comida, porque senão vai salgar aquela parte da comida e a outra vai ficar sem sal. Ela tem que ser espalhada por toda a comida. Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus te ensina. Você é o sal para a sua casa. Você é o sal para onde você está. Você é a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada. Não se pode esconder uma cidade, porque a luz daquela cidade alcança longe, Dependendo, algumas cidades, dependendo da posição geográfica dela, às vezes você chega num determinado lugar, longe da cidade, você vê as luzes brilhando, Às vezes quando eu desço ali na rua Jerônimo Aidê para chegar em casa, eu vejo as luzes lá daquele pedágio que tem lá na 262, ele já viu aquelas luzes lá daquele pedágio, lá chegando lá em Campo Florido, dá para ver daqui, Então não se pode esconder, porque a luz, ela brilha, a luz, ela brilha. Jesus disse assim para os seus discípulos, João capítulo 9, versículo 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas aqui, em Mateus capítulo 5, nesse sermão, nesse discipulado, Jesus deixa bem claro, e Jesus diz assim para mim e para você, vocês são a luz do mundo. Você é a luz para a sua casa, você é a luz para a sua família, você é a luz para o lugar onde você trabalha, você é a luz para essa cidade. Então a marca, o discipulado de Jesus marca e nos torna diferentes do mundo. Eu não sou... Eu sou sal e luz, eu não sigo os mesmos valores, eu sou sal e luz, então eu preciso salgar, eu preciso ser luz, e aonde a luz chega, a luz brilha, a luz torna vida, a luz manda as trevas embora, a luz traz alegria, a luz traz felicidade no local. Um local sem luz é um local triste. É um local escuro. Eu me lembro que, quando adolescente, nós mudamos para o bairro que minha mãe mora lá em Montes Claros há mais de 30 anos, E quando nós mudamos para lá, não tinha energia elétrica.
Colocar água, mas não colocou energia elétrica. Então a gente usava lampião, usava lamparina, usava vela, o que achava, né? E aí quando você vinha da cidade, quando você chegava num determinado lugar antes do bairro, você via tudo escuro, só o breu, né? E quando chovia, era lama, porque não tinha asfalto. Aí você escutava o barulhinho do sapo, né? As pererecas, sabia aquele, né? Mas o dia que inaugurou a luz, aquilo ali é bonito. Você chegava, né? 500 metros antes, 1 quilômetro, você já via o bairro todo iluminado, né? E aí o povo começou a comprar televisão, começou a fazer um monte de coisa, porque chegou a energia. Chegou a energia, chegou a luz. O discipulado de Jesus nos marca e nos torna diferente. Você é diferente. Não é para vangloriar, não é para te exaltar, não é para que você chegue agora lá no ambiente onde você trabalha, cheio de perna, o pastor falou que eu sou diferentão, vocês têm que ir aí me seguir, chefe, eu quero um aumento aí, porque o pastor falou que eu sou sal e luz, essa empresa não existe sem mim, né? O senhor me dá um emprego aí, eu vou embora. É melhor você não fazer isso, o emprego está difícil, aumentando aí o número de desempregados, né? Então você é sal e luz, para brilhar, para trazer o sabor, para trazer a esperança, para trazer a vida. Amém, igreja do avivamento? Então vamos lá, né? Terceiro aprendizado que nós aprendemos com o discipulado de Jesus é que o discipulado de Jesus nos ensina a ter uma vida de oração. Mateus capítulo 6, versos de 5 a 13. Jesus vai nos discipular sobre a importância da oração. Na época de Jesus havia um grupo de cristãos, entre aspas, de religiosos, chamado de fariseus, que eu já falei sobre eles aqui. E eles cometiam 2 grandes erros. O primeiro, eles eram orgulhosos. Eles andavam na rua com toda a pompa. Eles andavam na rua, não se misturavam com as pessoas. Eles não oravam em qualquer lugar. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, manda a gente orar dentro do quarto. Não é porque a sua oração dentro do quarto é a única que Deus responde. Não, Deus responde em qualquer lugar. Se você estiver dentro de um buraco e orar, Deus te responde. É quando você senta lá no trono e se sente um rei, e se você orar, Deus também te responde. Mas é porque eles eram orgulhosos. Eles tinham orgulho que eles oravam mais bonito que os outros, que eles eram crentes e os outros não eram. Então havia uma vaidade no coração deles, e a oração é um ato de submissão. Na oração eu me humilho diante de Deus. Na oração eu me entrego. Na oração eu me envolvo. Na oração eu reconheço que eu não sou capaz, mas que Ele é dono de todas as coisas. Que Ele pode tudo, né? E aí Ele fere o meu orgulho, Ele fere a minha soberba. Mas um outro procedimento dos fariseus é que eles eram repetidores, né? Haviam várias religiões pagãs naquela época, e uma delas era os adoradores de Baal. E eles eram repetidores. Eles achavam que quanto mais eles repetissem uma oração, Deus ia escutar. Então eles eram repetidores. A Bíblia chama disso de vãs repetições. Se você foi religioso como eu, você sabe, quando você ia lá perante o sacerdote uma vez por ano, quando ia, ele mandava você fazer 100, 300, lembra disso? Lembra. Porque você ia lá confessar, né? Quando a gente chegava na 10ª, a gente já embolava, já não sabia se era 10, se era 11ª, 12ª, né? Tinha uns que nem cumpriam. Eram vãs repetições. Então esse povo era acostumado a isso. Mas Jesus vem nos ensinar a ter uma vida de oração. Jesus vem nos marcar, irmão, é impossível um crente que não ora. Ah, pastor, eu me converti, sou crente, mas eu não oro. Você não é cristão, desculpe, isso é a sinceridade.
né? Há um pregador inglês chamado Matthew Henry, né? Que seria Mateus, eu acredito. É um pastor inglês e comentarista bíblico. Ele disse assim: é mais fácil achar um homem vivo que não respire do que um cristão vivo que não ore. Se você é cristão, você ora. Porque o discipulado de Jesus nos ensina a importância de orar. Orar é falar com Deus. Para as criancinhas a gente fala que orar é o telefone do céu. Quer falar com Deus? Então ore. Né? A oração é um caminho até o coração de Deus. Então o discipulado de Jesus nos ensina a orar. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. No Velho Testamento, o povo conhecia Deus como um Senhor. O povo tinha medo de Deus, porque era o fogo consumidor. O fogo que mandava, e quando ele não aceitava um sacrifício, quando cometiam pecados, o fogo vinha e matava homem, matava mulher, matava criança, matava grávida, matava idoso, matava os animais, tudo, lambia tudo, era o Deus, era o Senhor. E aí em Mateus capítulo 6, Jesus vai nos ensinar a oração, e Jesus vai dizer assim: Ele continua sendo o Senhor, mas através do meu discipulado, Ele agora é Pai. Ele não é só Senhor, Ele é Pai de cada um de vocês. Ele é o seu papai. E o papai, a gente tem medo do papai, mas a gente ama o papai. A gente ama o pai. Então ele vem nos ensinar isso. Então, o discipulado de Jesus nos ensina a ter uma vida de oração. A oração é a comunicação com Deus. Se você não ora, você não comunica com Deus. Você está distante de Deus, você está longe do Senhor dos Exércitos. Aprendemos em quarto lugar que o discipulado de Jesus nos ensina a prática do jejum. O capítulo 6 de Mateus, versos 16 a 18, vai nos ensinar sobre a prática do jejum. O jejum é uma prática espiritual para todos nós cristãos, porque jejum eu vou humilhar a minha alma. Eu vou humilhar a minha alma. O Salmo 35, versículo 13, diz assim, Salmos 35, versículo 13, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Então, o jejum, ele não muda Deus. Deus não muda nada, se você jejuar ou não jejuar. Ele continua sendo Deus. Não é isso que diz lá o autor da música? Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta não abrir, Ele é Deus do mesmo jeito. Se o milagre vier, Ele é Deus. Se não vier o milagre, Ele continua sendo Deus. Então o jejum, Deus não muda. Nós já ministramos da igreja uma vez sobre a escola de jejum e oração. Deus não muda por causa do meu jejum, mas o jejum me muda perante Deus. O jejum me humilha, o jejum me quebranta, o jejum me torna uma pessoa mais sensível. Então, Jesus nos ensina a praticarmos o jejum, porque através do jejum, nós ensinamos a nossa alma, nós matamos a nossa alma e nós pedimos ao Espírito Santo que venha governar a nossa vida. Nós pedimos ao Espírito Santo que venha nos direcionar, que venha... Irmãos, nós dependemos do governo do Espírito Santo de Deus, então jejuem. Ainda faltam algumas semanas para nós completarmos os 40 dias de campanha. Jejuem. Coloque uma causa diante do Senhor, jejue pela sua vida, jejue por alguma área da sua vida, se humilhe na presença do Senhor. Em quinto lugar, nós aprendemos, quinto e último lugar, nós aprendemos em Mateus capítulo 6 ainda, dos versos 19 a 21, nós aprendemos que o discipulado de Jesus revela as prioridades do reino para a minha vida. Ser discipulado por Jesus me mostra que há prioridades na minha vida.
Há prioridades do Senhor para a minha vida. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 33, que todos conhecem. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos discipula e Jesus mostra para nós que é preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é reajustar a sua vida para o céu. Porque lá no céu não vale nada os tesouros que eu e você juntamos aqui. Os tesouros lá do céu são diferentes. Não adianta nada. Roupa bonita, casa, carro, isso é para aqui. Você tem, você está trabalhando para ter, então use aqui. Use bem, usufrua, ande bonito, ande cheiroso, ande lindo, usufrua, curta. Porque lá no céu o tesouro é diferente. Lá no céu não entrará esse tesouro. Então Jesus vai nos ensinar a priorizar o reino dele. Porque é esse reino que vai fazer com que eu chegue nos céus. Então, quando o Senhor Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus, essa expressão, primeiro, reino, lugar, ou primeiro lugar, na língua grega, significa primeira em posição de honra, em influência, principal. O reino de Deus tem que ser o maioral da sua vida. O reino de Deus, ele é o principal. O reino de Deus é o principal. A nossa missão não é tentar colocar as coisas no lugar, mas é deixar que o reino de Deus governe todas as áreas da nossa vida. E aí eu quero te dizer algo com toda sinceridade. Não me leve a mal, mas eu estou te ensinando, estou te discipulando. O reino de Deus é mais prioritário, é prioridade. O reino de Deus é mais importante do que o seu casamento. O reino de Deus é mais importante do que os seus filhos. Todos nós amamos os nossos filhos, mas o reino de Deus é mais importante do que eles. O reino de Deus é prioritário. Eu vejo pessoas que trocam o reino de Deus por filhos. E eu fico pensando, meu Deus, se Deus resolver pesar a mão e tirar os seus filhos, essa pessoa morre. Porque ela transfere toda uma situação para os filhos. O reino de Deus é mais importante do que o seu pai, do que a sua mãe. Ah, pastor, quer dizer que eu... Não, você deve honrar o pai e mãe. Você deve cuidar do seu pai e sua mãe. Quisera eu ter a minha mãe perto de mim para me cuidar, ter o meu pai para me cuidar. Mas eles não são mais importantes do que o reino de Deus. Eles não são mais importantes. Jesus está ensinando a prioridade do reino. Jesus está nos ensinando a honrar o reino dele. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, irmão, o restante todo é abençoado. Quando você busca Deus em primeiro lugar, as outras áreas da sua vida todas são abençoadas. Lembra no ano passado que eu preguei aquela série de ministrações de ativação e eu falei que eu e você, nós temos 5 áreas da nossa vida. Nós temos a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa financeira e nós temos a nossa vida ministerial. 5 áreas da nossa vida. E esse dedão aqui representa a vida espiritual. É o único dedo que consegue tocar em todos os outros dedos. É a única área que consegue tocar em todas as outras áreas. Se você está
bem com Deus, se o reino espiritual, você está buscando a Deus, o reino de Deus, todas as áreas da sua vida vai bem. Familiar vai bem, espiritual, emocional vai bem, financeira vai bem, ministerial vai bem, né? Então nós precisamos compreender isso, né? Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não estará em segundo. Porque Deus não assume um lugar que não é dele. Deus não assume o segundo lugar. Ou Ele é o primeiro, ou Ele é o primeiro. Ah, pastor, primeiro na minha vida, meus filhos, primeiro é meu casamento, primeiro é meu emprego, primeiro... Deus é assim... Não. Então Deus não ocupa lugar nenhum na sua vida, porque Deus não ocupa segundo lugar. O lugar de Deus é o primeiro. Então o discipulado de Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o discipulado de Jesus vai te mover para um quebrantamento. Lembra a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, está próximo o Filho de Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, qual foi a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Então o discipulado de Jesus me transforma, me muda, me quebranta, me humilha, me faz refletir, repensar sobre como eu estou agindo na minha vida. O discipulado de Jesus nos leva a experimentar do reino dele, da presença dele. E ser discípulo de Jesus é parecer com o mestre, é colocar em prática o que o mestre nos ensinou. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. E se coloque de pé, por gentileza, para que nós possamos ler esse texto bíblico. João, capítulo 15, versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Quem encontrou pode declarar o seu amor à palavra do Senhor. Poucos acharam. João, capítulo 15, versículo 8. Vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. João 15, 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você é discípulo ou você é multidão? A multidão andava atrás de Jesus querendo comida. A multidão andava atrás de Jesus querendo milagres. Você é discípulo ou multidão? Então nós precisamos entender que se você der fruto, você é discípulo de Jesus. Amém? E Jesus veio ao mundo. Jesus nos discipulou. E Ele está nos discipulando. Para que você seja discípulo dEle. Discípulo do Mestre. Amém? Feche a sua Bíblia. E nós vamos orar. Né? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar uns pelos outros. Para que essa pessoa seja discípulo de Cristo. Amém? Nós não sabemos como essa pessoa está. Talvez ela entrou aqui hoje e ela precisa hoje aceitar Cristo como Salvador ou reconciliar. Talvez ela está sem esperança, desanimada. Ore pela vida dessa pessoa e agora, em nome de Jesus, e ministra sobre ela que ela é discípula do Senhor. E ele é discípulo do Senhor Jesus. Vai orando. Não espere a música começar. Vai orando, vai colocando as mãos do Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, ore por esse irmão. Ore para que ele e ela sejam discípulos de Jesus. Para que ele valorize o reino de Deus, a presença do Senhor.
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Obrigado, Senhor, porque estamos nesta noite aprendendo com o discipulado de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós o teu propósito, cumpre em nós o teu querer. Nós queremos nos parecer todos os dias com o Senhor, porque nós queremos juntar tesouros lá nos céus. Nós queremos a vida eterna em Cristo Jesus. Nos abençoe, nos ajude, pela graça e misericórdia do Senhor, a sermos discípulos do Senhor. Nos ajude, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levante as suas mãos ao céu, cante essa música, declare do Senhor, declare para Deus, diga que a glória e a honra pertence a Deus, somente a Deus, somente ao Senhor. Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de misericórdia. Aleluia. Com as suas mãos levantadas, dê um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimente o seu vizinho e diga para ele: você é um discípulo de Cristo. Cumprimente aí, diga: você é uma discípula de Cristo. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus.